Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando mais um Coralcast, né? Nossa convidada de hoje, né, é psicóloga, vou ver se está certo aqui, tá? Especialista em terapia cognitiva comportamental, educadora parental, facilitadora do programa de educação emocional positiva. Positiva, é isso? Positivo. Exato. O currículo é mais extenso, né? Mas vamos acabar falando sobre isso durante o podcast. Queria pedir para você já ir deixando o like, né? Compartilhando essa live e comenta, manda mensagem que a gente vai estar lendo durante o programa. Boa noite, Regina, tudo certo? Boa noite, Marco. Tudo certo? Um prazer estar aqui. Eu tô hoje debutando no podcast, né? Verdade, É a verdade. primeira vez que eu participo de um podcast, então esse momento para mim é muito especial. Show de bola, obrigado pela presença. A gente vai falar dos nossos apoiadores e depois a gente tem o horário livre aí pra gente estar conversando bastante. Harry, vamos lá? Deixa eu abrir aqui. Fala comigo. Pavão, o Mercado Pavão abre todos os dias da semana, inclusive aos domingos e feriados, que é o grande diferencial do Pavão, além do preço justo que você paga pelos produtos. Então você não precisa ir para Veneza ou Criciúma para comprar aquela carninha no final de semana, pois o Pavão está aberto aqui mesmo no Caravaggio. SM Informática, tecnologia para melhor servir. Produtos da mais alta qualidade e todos os serviços necessários para sua empresa, sua casa ou seu escritório. Manutenção de computadores, especialista em redes, impressoras, sistema de vigilância e suprimentos para informática. Então conheça a SM Informática. Um adendo aqui que a SM que é os nossos fornecedores das câmeras aqui e alguns equipamentos aqui do estúdio. Obrigado aí ao Samo. AgroRio Pet Shop, clínica agropecuária agora com uma ampla linha de ferramentaria. A loja agora está em novo endereço, espaço muito maior para melhor atendê-lo. Mas a loja não foi para longe, mudou para o outro lado da rua. Não precisa ir no centro de Criciúma para encontrar uma boa clínica de pet shop, pois a AgroRio está bem pertinho aqui no Rio Maina. Agora eu vou falar em todos os podcasts e dane-se, porque no dia acordei de manhã nem sabia, eles mandaram um feliz aniversário Simba pro meu cachorro. E aí disse, vem cá que tem um presente para ti. E aí a gente levou ele lá e ele ganhou uma bolsa, um negocinho para pegar ração e mais o que? Eu não lembro, mas teve presente e uns petiscos. Então, para te ver o cuidado que eles têm pelo animalzinho da gente. Com certeza. Gemavel, indústria de ferros que trabalha com corte, plasma, guilhotina e calandra, serviço de CNC e dobra. Agora também com corte a laser, com máquinas mais modernas que existem no mercado para melhor atendê-lo. Chama Gemavel que com toda certeza vai dar negócio. A tinta emborrachada Anjo reduz a temperatura em até 3 graus, mantendo o ambiente agradável, evita pequenas fissuras na superfície, garante a redução de ruídos em até 5 decibéis. Se não bastasse, a tinta emborrachada Anjo tem garantia vitalícia. Isso quer dizer que, desde que preenchidos os requisitos técnicos, a Anjo garante a você a substituição das tintas e o reembolso do valor da nota fiscal em um eventual problema com o produto. Afinal, o tempo comprova, Tinta Anjo é sempre a sua melhor escolha. Madobari há 47 anos fabricando ferragens para carroceria, implementos agrícolas e peças industriais em geral. A Madobari atende clientes dos mais variados setores, tendo como foco a satisfação dos seus clientes, fornecedores e colaboradores. Um abraço aí a Madobari. Temos esse livro que está aqui na mesa, que é o livro do Felipe Colombo, que ele é hoje o CEO da Anjo, né? Da Anjo Química. Ele já esteve 2 vezes no nosso programa, o pai dele também, o Beto Colombo. O livro Gestão Profissional na Prática eleva o nível da sua excelência do seu negócio, acompanha as métricas que fazem a diferença para o crescimento e fortaleça a cultura da sua empresa. Empreender significa usar suas melhores competências para criar algo de valor. Felipe Colombo, conheça o best-seller Gestão Profissional na Prática, disponível na Amazon e também pelo Instagram do Felipe. Tem também o John Brothers Burger, hamburgueria com atendimento de segunda a sábado, das 18h30 às 23h30.
hambúrgueres com o nome de John Lennon, John Capone e muitos outros, além do meu preferido, que é o John Rambo. O Rambo é aquele que não fecha a tampinha, ele tem que passar uma fita para... Ele vem com 2 carnes, ovo, bacon, tudo que tem lá dentro e jogo, que é só o Rambo para comer. Então conheça a hamburgueria John Brothers, que fica ali na rótula da Unesc. Dr. Marcos Mafioletti possui graduação em Medicina pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, pós-graduado em Endocrinologia e Metabologia pelo Centro de Ensino de Valença. O Dr. Marcos é o meu médico e eu super indico para você que quer dar uma avaliada nos hormônios ou perder uns quilinhos com muita saúde e segurança. Tem podcast dele aqui, já veio 2 vezes também, que ele explica bem essa questão de hormônios e emagrecimento. Um abraço aí pro Marquinhos Maf. Então seria isso. Agora nós temos tempo livre aqui para nós conversar, Regina. Oh, coisa boa. Uma das minhas dúvidas, assim, que quando eu fui procurar um tratamento, muitas pessoas acreditam, é que tem vários tipos de tratamento, né? Várias abordagens diferentes. Eu anotei algumas aqui, que é a psicanálise, psicologia analítica, analítico comportamental, humanismo e cognitivo comportamental. E tem mais algumas, né? Sim. Tu pode explicar um pouquinho de cada uma para a gente poder entender, o pessoal de casa? Poderia dar essa luz aí para a gente? Bom, Michael, eu vou falar, claro que com um pouco mais de precisão e propriedade, da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem teórica que eu utilizo para fazer os atendimentos dentro do consultório, né? Uhum. E também utilizo da terapia do esquema, que é um aprofundamento da terapia cognitiva, que elas estão dentro daquilo que a gente chama de terapias de 2ª e 3ª onda, né? O que é isso, na verdade, né? São terapias que são psicoterapias, são bases teóricas que têm um nível de comprovação científica, né? Onde a gente diz que são psicoterapias com embasamento científico. O que a gente tem da psicanálise, né? Eu vou falar assim de uma forma mais superficial, até porque a psicanálise eu só tive na graduação, né? Mas a psicanálise, né, que ela é do nosso querido Freud, que eu tanto respeito, porque tudo começou com ele, né? Então ele que começou falando sobre o consciente, o inconsciente. Então, o Freud é que trouxe, né, esse olhar para os fenômenos psicológicos, coisas que a medicina tradicional não conseguia, né, dar conta, não conseguia explicar com sintomas físicos. O Freud, então, foi lá, estudou e buscou entender o que acontecia com aquelas pessoas que vinham com os sintomas que eles não conseguiam descrever com base na medicina tradicional. Então, a psicanálise, ela trabalha bem com esse conceito do inconsciente, do consciente, do pré-consciente, do id, do ego e do superego, né? Que às vezes as pessoas, né, do senso comum até se utilizam, né? Foi uma das formas, né, das primeiras formas de falar sobre o psiquismo humano. Mas, como toda teoria, ela segue se aperfeiçoando. Então, a gente vai tendo aí, né, pessoas, né, estudiosos que eram até discípulos de Freud, colegas de Freud, que até um certo ponto, vamos dizer assim, foram com Freud e que depois disso passam a, né, seguir carreira solo, como eu costumo dizer. E a partir dali foram, com aquela base da psicanálise, foram fazendo outras experiências, outros estudos e começaram a criar novas teorias. Sobre as teorias analíticas, né, analítico-comportamental, se eu te falar alguma coisa sobre isso, eu posso estar me equivocando, porque eu não tenho muito conhecimento a respeito. O Jung, né? O Jung, né, ele fala bastante dessa questão, né, do consciente coletivo, né, e tudo aquilo e tal. Também né, vamos dizer assim, um colega de Freud, mas que foi seguindo já por uma outra linha. Com base nisso, foram vindo tantas outras, né? Então,
o Jung, assim como Freud, assim como tantos outros, né, foram trazendo perspectivas diferentes para os fenômenos psicológicos. Ou seja, tudo aquilo que faz parte do psiquismo, faz parte da mente humana, né? E aí eles foram trazendo novas contribuições. A partir dali foram vindo outras, tem a própria Gestalt, né? Do Peirce, tem que mais? E aí, Iron né? Beck. Então, Assim. aí, né, teve também o Aaron Beck, né, que é um norte-americano, que começou, um médico, né, que começou a fazer algumas observações em relação ao padrão de pensamento de algumas pessoas, né? Ele é um médico, psiquiatra, então ele começou a receber nos pacientes dele, ele começou a ouvir mais e entender um pouco mais sobre os padrões de pensamentos que as pessoas que sofriam com quadros de depressão traziam. E aí ele foi construindo, né, esta teoria, né, com base, né, no pensamento e no comportamento. Então, o quanto o pensamento influencia no comportamento. Então, a partir dali, ele foi construindo, né, a teoria que é a teoria da terapia cognitivo-comportamental. Ele morreu ano passado, né? Ele estava bem velhinho, mas ainda continuava na universidade fazendo seus estudos. E hoje a terapia cognitivo-comportamental é, né, a base teórica com mais eficácia dentro do tratamento psicológico, né? Por que a gente diz que é com mais eficácia? Porque é o tipo de psicoterapia, o tipo de teoria, né, aonde foram feitos muitos estudos e continuam fazendo, mostrando que, né, com as técnicas utilizadas é possível verificar por exames de neuroimagem modificação das sinapses, modificação, né, ali na base neural, que faz com que a pessoa venha a ter, né, vamos dizer assim, uma melhora dos seus sintomas. O Aaron Beck, ele começou com a depressão e depois ele foi fazendo esses estudos também com a ansiedade, com os transtornos de ansiedade. E hoje, então, a gente diz que ele é o pai da terapia cognitivo-comportamental e ele é quem desenvolveu essa teoria que hoje tem tanta eficácia e é tão indicada por psiquiatras da atualidade, tanto para os transtornos psiquiátricos, como depressão, transtornos de ansiedade, né, transtornos de personalidade, como para questões mesmo, né, existenciais, problemas de relacionamento e tantos outros. Mas e talvez por isso tem pessoas que procuram um profissional, psicólogo no caso, e não se encaixam. Talvez que por ter uma abordagem diferente, cada um tem um tipo de trabalhar. Mas quando eu sei que um psicólogo é indicado assim para mim, por exemplo. Bom, uma coisa que é bem importante, Michael, é assim, ó, é pensar que antes de qualquer coisa existe uma pessoa ali, né? A gente é treinado, a gente passa anos estudando, mas existe uma pessoa. E cada pessoa tem o seu perfil. Então, assim, se tu vai para buscar por uma terapia com a psicanálise, o perfil do profissional, ele já é um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco diferente. Ele não é tão ativo no processo, né? Ele não vai fazer tantas interferências, ele vai te ouvir muito, não que os outros não vá, mas enfim, né? O processo ele é mais longo, então ele é um processo que te exige mais, vamos dizer assim, não é que exige mais do que os outros, mas tu vai ter assim, vamos dizer assim, um tempo maior para fazer o que a gente chama de análise, né? Que dura anos, décadas, enfim, uma vida toda. Claro que a psicoterapia tu pode fazer se tu quiser a vida inteira, né? Porque a gente nunca está pronto e acabado, né?
Agora, se tu for buscar para o tratamento com a terapia cognitivo-comportamental, como por exemplo do Aaron Beck, que é essa que eu me referi agora, ela é uma psicoterapia que ela é mais colaborativa, ou seja, né, o paciente não é tão passivo no seu tratamento, ele passa a ser mais ativo no processo, o próprio psicólogo é mais ativo no processo, as técnicas são técnicas que trazem reflexões um pouco mais, entre aspas, rápido, né? É um processo que ele não vai ser tão longo comparado a um processo de análise da psicanálise, né? E por ele ter técnicas específicas para os transtornos, né? Ele contribui muito em situações de crise, muitas vezes também, né? Por quê? Porque uma pessoa que chega com uma crise de ansiedade, ela precisa aprender ferramentas para conseguir lidar com aquilo ali, né? Então, primeiro de tudo, a gente precisa tirar, né, o paciente daquele lugar de sofrimento para depois a gente buscar, então, ver o que está ali, né? Eu digo que o paciente vem com a ponta do iceberg, eu preciso entender o que tem lá embaixo, né? E aí, uma das coisas que eu acho interessante, Maicon, é, primeiro de tudo, hoje tá, entre aspas, fácil de tu conhecer um pouquinho o perfil do profissional, comparado a muitos anos atrás. Porque há muitos anos atrás, psicólogo nem aparecia em lugar nenhum, né? A gente tinha aí uma série de proibições em relação a aparecer, a estar na mídia, a mesmo falar sobre o próprio trabalho, divulgar o próprio trabalho, então tudo era muito restrito. Hoje, né, o próprio conselho o Conselho de Psicologia já está percebendo que sim, se a gente não falar sobre a psicologia, não falar sobre o nosso trabalho, como que as pessoas vão buscar pelo nosso trabalho? Né? E aí, muitas vezes, as pessoas erroneamente, por falta de conhecimento, buscam por outros tipos de terapia que não é psicoterapia, né? E não conseguem ter o tratamento adequado. Então, a gente precisa sim falar sobre. Então, hoje, eu quero fazer psicoterapia, mas que profissional é esse que eu vou buscar? Né? Primeiro de tudo, buscar referência, Michael, sabe? Hoje a gente tem uma série de pseudo tudo, né? Pseudo nutricionista, é pseudo médico, é pseudo professor, é pseudo psicólogo, é pseudo tudo. Todo mundo se acha entendedor de tudo. Então, assim, busca lá, né? Lá o currículo, joga no Google, busca no próprio Instagram. Qual é a formação daquele profissional? Ele é psicólogo, né? Porque psicólogo faz psicoterapia. Terapeuta pode ser qualquer formação, desde que faça um curso específico numa técnica específica. Mas eu quero um profissional da psicologia, então eu vou buscar no Instagram, vou buscar no Facebook, vou ver se essa pessoa às vezes tem um site, né? Vou buscar referências com outras pessoas, eu vou buscar quem é essa pessoa. Até mesmo ter uma conversa com o próprio profissional, Ou fazer até algumas mesmo, perguntas, né? exato, ou até mesmo manda uma mensagem, diz que quer tirar algumas dúvidas, pergunta sim sobre, né, qual é a tua abordagem de trabalho, como é que funciona, como é que é, por quê? Porque essa vai ser uma forma de tu conhecer um pouco do perfil desse profissional que vai te atender. E por que eu digo que hoje tá fácil? Porque se tu vai lá nas redes sociais, geralmente os profissionais, né, têm o seu perfil profissional. Então tem um vídeo, tem uma palestra, tem uma foto, tem uma foto às vezes do consultório. Ali mais ou menos tu já vai pegando. Até o jeito que a pessoa fala, como é que a pessoa é, enfim, né? Para ver se tem aquela conexão. Porque precisa ter. E hoje é meio que tudo, né? As redes sociais, não vou dizer só a terapia, mas qualquer coisa. Hoje tu vai procurar na internet alguma informação e tá lá, geralmente tá lá. Exato. E facilita bastante. Porque tem uma coisa, Maicon, que é bem bacana, né? Principalmente na terapia do esquema, que também é uma abordagem teórica que eu utilizo nos atendimentos, que é, como eu falei, o aprofundamento da terapia cognitiva. Essa é de Jeffrey Young, o seu autor, que ele fala muito da relação terapêutica, né? Tem que existir uma boa relação terapêutica para o processo funcionar. Caso contrário, vai ficar tudo muito técnico, vai ficar tudo muito distante
E aí, por quê? Porque muito da psicoterapia também busca atender necessidades emocionais que não ficaram bem atendidas. A gente faz o que a gente chama de reparentalização. E é ali, muitas vezes, no set terapêutico, que aquela pessoa ela vai conseguir desenvolver habilidades, né, e dar conta de necessidades emocionais que ela não ficou atendida lá na infância e na adolescência. Então, essa relação ela tem que ser uma relação muito próxima, né, levando em consideração o limite terapêutico, mas ela tem que ser uma relação onde tem uma base segura, confiança, sabe? Aceitação, limites, validação emocional, né? Porque senão, liberdade de expressão, de expressar para o paciente se sentir à vontade, se expressar como ele é, enfim, para que ali ele já consiga ser atendido em muitas necessidades que ele não ficou atendido, né? Então, assim, a relação terapêutica, ela é muito reparentalizadora também, como a gente chama. Ela também serve de instrumento para mudança. Então, por isso que precisa ter essa conexão, né? E se a gente foi, mas eu não me senti bem naquele lugar, naquele consultório, naquele espaço, com aquela pessoa. Eu sempre digo assim, poxa, não para por ali, vai em outra pessoa. Busca conhecer um outro profissional, porque numa dessa, tu consegue se identificar com outro profissional e tu vai fazer o teu tratamento. Né? Principalmente porque a psicoterapia, né, Maicon, é um lugar onde a gente não vai falar só das nossas partes boas, digamos assim, né? Eu digo que a gente vai lá para falar sobre as nossas partes escuras também, né? Os nossos vazios existenciais, as nossas dificuldades, coisas que a gente tem dificuldade de falar, né, para qualquer outra pessoa, né, que chega num dado momento a gente entende que é importante a gente falar para aquele profissional que está ali, até para poder entender e poder nos auxiliar naquela situação, seja do passado, seja do momento presente. Então tem que ter uma relação de confiança muito grande, para que o paciente possa se entregar ao seu processo de psicoterapia, né? Por isso que, né, se foi não se identificou, busca por um outro profissional. Isso já até aconteceu comigo. Eu fui num profissional e não encaixou. E indiquei para outra pessoa, essa profissional que eu não encaixou ali a terapia. E essa pessoa disse, nossa, que tops. E fechou. Exato. Entendeu? E, cara, para te ver como que é as coisas, né? Exatamente. Vai muito do... esse é o problema, né? Talvez essa pesquisa seja importante, porque tem pessoas que, falei, não adianta nada. Falei que olha aí, ó. Entendeu? E, então é bom dar essa stalkeada ali no Instagram da pessoa, né? E tu sabe, Maicon, que tem a ver, assim, são coisas que vai conectando a gente. Pode ser, assim, o tom da voz da pessoa, pode ser o ambiente, sabe? Pode ser o jeito que a pessoa, a metodologia, o jeito que a pessoa traz as coisas, o jeito que a pessoa faz as coisas, né? Então, assim, tem uma série de variáveis que faz com que o paciente se conecte ou não com aquele profissional, né? Então, por isso, se não deu certo com o primeiro, a gente busca o segundo. Se não deu certo com o segundo, a gente busca o terceiro, né? Por quê? Porque esta é a forma que a gente tem para conseguir buscar por um tratamento onde possa começar, desenvolver e finalizar, né? Porque uma das coisas também que é bem importante é a frequência, né, Maicon? Porque uma das coisas que o pessoal às vezes pergunta, né? Tá, mas tem que ir toda semana? Sim, né? Assim como tu vai para academia 3 vezes na semana, assim como se tu toma uma medicação, tu precisa tomar essa medicação conforme a prescrição do médico, da mesma forma, né? Então a gente precisa sim, até porque o processo de mudança, ele é um processo que acontece, vamos dizer assim, de forma gradativa, né? Que bom que seria se a gente em uma sessão conseguisse já ir mudando as coisas, né? Mas a gente sabe que quando se trata da mente humana, do cérebro, não é assim que funciona. Até porque as mudanças efetivas, elas precisam de tempo para acontecer. E tem, acho que, um negócio sobre os psicólogos que eles têm que passar muita confiança, eu acredito. Eles têm que trabalhar muito a confiança da pessoa que está ali, porque, como tu falou, ali vai ser dito
tem que ter a pessoa tem que confiar no profissional para falar muitas coisas que nunca falou para ninguém, né? Exato. E como que é trabalhada essa confiança com o paciente, assim, aos poucos? Vamos falar da primeira consulta, assim, que a pessoa tá te conhecendo e tal, porque aos poucos não ganha confiança de alguém, Exato. Né, assim, né? Bom, eu digo que a primeira sessão, ela é muito para a gente ouvir a pessoa que tá ali, né? Porque às vezes, assim, ela faz anos que às vezes ela tá querendo ir, mas ela nunca tinha se encorajado. Ou tinha vontade, mas pessoas da própria família ou do meio de amizade, muitas vezes até falavam que era besteira, que não precisava, porque tem disso, né? Infelizmente, ainda no pleno século XXI, a gente ainda, né, se depara com pessoas que dizem, mas precisa mesmo ir no psicólogo? Eu escuto gente falar assim, cara, vai pagar pra conversar. Conversa comigo, conversa com Exato, você. paga pra mim. Paga pra mim, nós vamos lá tomar uma cerveja. Vamos lá, tomar uma cerveja, comer um hambúrguer e ficar tudo certo. É muito né? diferente. Né? Então, assim, a questão é que ali tem, né, uma escuta, né, mais técnica, né? Eu digo que, voltando lá na questão da primeira sessão ainda, a gente precisa, a pessoa, ela chega, ela fala tudo, né? Quando ela consegue. Muitas vezes a pessoa chega e fala, porque ela já estava até aqui. Então ela chega e consegue falar. Às vezes ela fala praticamente toda a sessão, né? E aí no final eu gosto sempre de explicar como é que funciona o processo de psicoterapia. Comigo, né? Eu sempre digo assim, comigo é assim. Não estou dizendo que se tu for buscar por um outro colega, sim. ele vai trabalhar com a mesma metodologia, com a mesma abordagem, com a mesma forma que eu trabalho. Mas eu vou falar por mim, né? Então eu explico como é que funciona, frequência, pagamento, sigilo ético profissional, né? E tudo aquilo que a pessoa precisa saber, tudo que compete à psicoterapia. Outras pessoas já chegam e elas mesmas dizem que elas não sabem por onde começa. Né? E aí a gente vai buscando, né, enquanto profissional, vai buscando, né, entender aos poucos, né, o que faz com que essa pessoa chegue até ali, né, se ela veio sozinha ou se alguém disse que era importante ela vir, e aí aos pouquinhos a gente vai então, né, vamos assim, desenrolando esse novelo de lã. Uma coisa que é bacana é o fato de que eu gosto de dizer que cada sessão é como se o paciente me trouxesse uma pecinha do quebra-cabeça. Porque cada sessão é, sim, né, um lugar onde a pessoa vem e traz mais um pedacinho da vida dela. Né? Porque em uma sessão é impossível isso, né? Eu digo que as primeiras 4, 5 sessões é muito para que eu possa, né, fazer o que eu chamo de avaliação. E a partir dali, né, do que eu entendi do funcionamento daquela pessoa, do que eu entendi daquele sintoma, daquela, né, queixa que ela está trazendo, né, e ver o que tem de demanda ali para ser trabalhada, a partir dali é que, né, a gente vai definir o plano de trabalho, né? Porque psicoterapia tem que ter plano, né? Porque senão a gente fica... Aí, quando não tem um objetivo, quando não tem um planejamento, aí sim, aí vira conversa, né? Porque não tem planejamento, né? Não tem uma estrutura. E o que eu gosto da terapia cognitivo-comportamental é que ela tem uma estrutura de trabalho. A gente tem um norte, a gente tem objetivos a seguir, objetivos a alcançar, né? Tanto a terapia cognitivo-comportamental quanto a terapia do esquema. Outras também, mas aí eu falo com o que eu trabalho. E aí, a partir dali, a gente vai definindo, né? E, claro, sempre reavaliando e reafinando o meu olhar a partir da demanda do paciente. Por quê? Porque no primeiro momento, às vezes o paciente traz uma situação, mas no decorrer começam a vir outras coisas. E aí a gente vai analisando para ver o que é mais urgente trabalhar agora e o que vai ficando para segundo plano, mas que a gente entende também que precisa ser observado, precisa ser trabalhado. Então, por isso que é um processo, né? Por isso que é processo de psicoterapia.
Por quê? Eu gosto de dizer assim, né? Eu tenho 42 anos, Michael, então tu imagina, como é que eu vou mudar 42 anos em algumas sessões? Ah, Regina, mas como assim? Sim, 42 anos, porque Não muda. A partir a partir do a partir do momento que a gente nasce, a gente já vai se construindo. E aí, como é que a gente vai mudar tudo isso? Né? Então, assim, é difícil, então por isso que é um processo. Né? E nem sempre as pessoas estão dispostas, né, a, vamos dizer assim, pagar o preço no sentido de dar esse tempo a si mesmo. Porque eu digo que é dar o tempo a si mesmo. As pessoas chegam com urgência de mudança, com falta de paciência consigo mesmo. Não é nem com o profissional, mas é consigo mesma. Ah, não me aguento, eu quero mudar, não sei o quê. Se olham como uma coisa assim que eu não aguento mais eu. Né? E cada vez mais eu tenho percebido isso, né? As pessoas não têm mais paciência consigo mesmas. E aí, claro, fica difícil mesmo. Né? Chegar num ponto assim é complicado, né? Mas acontece. Acontece bastante. A gente comentou ali, até tu comentou antes, sobre outros tipos de não é terapia, eu não sei se pode usar esse nome. Existem psicólogos que colocam ali o reiki, tarô, hipnose, entre outros. E o que a Regina pensa sobre isso? Bom, primeiro de tudo é que nenhuma dessas abordagens de trabalho, né, fazem parte da psicoterapia. A psicoterapia, ela é um tratamento que se utiliza de técnicas, de teorias que têm comprovação científica, baseado em evidências. O que quer dizer? Que durante um longo período foi acompanhado pessoas que fizeram psicoterapia e que, né, constatou-se melhoras XYZ. Então, foi feito um estudo, foi feita uma análise. Assim como uma medicação não vai para o comércio, não vai para a farmácia, não vai para lugar nenhum sem primeiro fazer uma série de estudos com um grupo específico, né? Estudos que são monitorados, estudos que são validados depois cientificamente e tudo mais, comparado com outra população e tudo aquilo que envolve, tudo que está dentro, né, da psicoterapia com base em evidências, com base em teorias que têm embasamento técnico-científico, né, é o que é trabalhar dentro da psicoterapia. Agora, o profissional que se utiliza de qualquer outro tipo de terapia alternativa, como a gente chama, ou terapia complementar alternativa, como o próprio SUS, né, se referiu, porque o SUS, eu não lembro agora qual foi o ano, que ele implementou, né, colocou lá, né, como forma de tratamento complementar, né, a constelação familiar, o reiki, barra de axis, hipnose e tantas outras. Porém, lá tá bem declaradinho, terapias complementares ao tratamento tradicional, ou seja, vamos pegar um sujeito com depressão. Terapias complementares ao tratamento tradicional, ou seja, complementar ao tratamento psiquiátrico, acompanhamento do médico psiquiatra e complementar a psicoterapia realizada pelo psicólogo que trabalha com abordagens científicas comprovadas. E essas são complementares. Essa não substitui em hipótese nenhuma o tratamento tradicional. Mas no caso, e esses que faz junto? Michael, se tu... do nada aqui a Regina puxa um tarô. Deixa eu ler aqui pra ti. Eu vou ser muito sincera como eu sempre sou.
né? E como tu conhece um pouquinho, Que bom. né? Eu vou ser muito sincera. É muito perigoso quando um profissional da psicologia se utiliza do seu título como psicólogo para usar de outras técnicas que não tem nenhum tipo de comprovação científica dentro do set terapêutico. Por quê? Primeiro porque o paciente que está ali, ele não conhece o teu trabalho, ele não sabe o que é científico e o que não é. Então, ou seja, se eu me utilizo de técnicas que não têm comprovação científica, eu estou fazendo o quê? O que eu estou fazendo? Bom, tu tá enganando a pessoa. Eu penso. Mas tem pessoas que sabem disso, né? Pessoas que procuram... Pacientes procuram sabendo. Procuram sabendo. Eu acho que a pior parte é o queimar o filme dos que fazem o trabalho certo. O trabalho certo, o trabalho que tem base e que tem comprovação. E aí eu te digo assim, ó, a gente tem tanto conhecimento, sabe? Tanta coisa sendo feita, tanta pesquisa, tanto estudo com base científica. Hoje não dá mais para te ser enrolado, né? Então, assim, poxa, não precisa nós, profissionais da psicologia, nos utilizarmos de técnicas que não são comprovadas. Basta a gente se debruçar e estudar um pouco sobre neurociência, sobre neuropsicologia, sobre a própria abordagem que se trabalha. Eu acho que não tem essa necessidade de ficar puxando coisas de tudo quanto é lado para incrementar. Basta a gente fazer o nosso bem feito. Sabe? Então, assim, e deixa essas terapias, deixa essas técnicas, né, que não tem aí uma base científica comprovada para aquelas outras pessoas que não são psicólogos. Porque a gente passou 5 anos da nossa vida dentro de uma universidade, estudando anatomia do cérebro, estudando antropologia, estudando sociologia, estudando filosofia, estudando desenvolvimento, né, físico, cognitivo, emocional, psicológico, desde o nascimento e anterior a isso. A gente passa 5 anos estudando tanto, mas tanto, e depois ainda tem as especializações, porque a gente não para, eu falo por mim, e nem tenho intenção de parar. A minha vontade é ser velhinha, né, com óculos aqui e continuar estudando e trabalhando, porque eu amo o que eu faço, é isso que eu acredito. Então, assim, a gente passou tantos anos dentro de uma universidade, sabe? E continua lendo, estudando. Hoje a gente tem tanta coisa que a neurociência traz de conhecimento, explica de uma forma, poxa, tão clara e objetiva, né, associado aos fenômenos psicológicos e emocionais. Eu acho que a gente não precisa lançar mão de coisas que já passaram, já se foram, que talvez em algum outro momento, lá na década X, fez sentido se utilizar daquele conhecimento lá, porque era tudo que se tinha naquela época. A própria psicologia veio a partir da filosofia, mas ela não parou lá, então ela continuou. E hoje ela é a ciência que estuda o comportamento humano. Então, se a gente tem condições de seguir, né, vamos dizer assim, um caminho de trabalhar com aquilo que realmente é a psicologia, por que a gente vai se desviar para outros lados? Não faz sentido. Não tem... Você pratica, que nem tu falou, ficar ali 5 anos na faculdade, ficar estudando para te colocar algo que não tem embasamento, vamos dizer assim, né? É meio burrice, eu acho. Um pouco de burrice, um pouco de perda de tempo também. Deixa para as pessoas, né? Não falando das pessoas. Deixa para as pessoas que se utilizam dessas teorias para fazer aquelas terapias complementares. Show. Regina, a gente falou um pouco ali da tua parte profissional, agora vamos a parte mais pessoal um pouco. Tu é um excelente profissional, é fácil notar isso, né?
Mas me conta um pouco da tua trajetória, assim, até tu decidir ser psicóloga. Dá uma resumida pra gente, assim, cara, eu vou por esse caminho. Na verdade, eu sempre fui curiosa, Maicon. Eu sempre gostei de observar as pessoas e eu ficava me perguntando assim, por que as pessoas agem como elas agem? Isso sempre tive essa curiosidade. Mas, na verdade, eu não tinha intenção de ser psicóloga. Na verdade, eu sempre tive o desejo de ser advogada, de fazer direito. Mas, por questões financeiras da vida, né, cada vez que eu estava lá, né, chutei na trave e não entrava, né? Mas até que um dia, né, eu buscando, então, por decidir, a condição ali começou a ficar um pouquinho mais favorável, eu fui até um centro universitário da cidade vizinha onde eu morava e, claro, né, eu fui lá sedenta, né, naquelas vagas remanescentes, né, que já tinha começado as aulas. Quando eu decidi fazer a faculdade ali, porque a condição tinha melhorado, eu fui lá assim, tem direito? Elas, não. Aí, tem psicologia, matemática, pedagogia e letras na época. Aí tu foi por exclusão, não, isso aqui não. Não, matemática, nem pensar. Só se eu quisesse fazer 10 anos ainda sair, nem sei se eu ia me formar, né? Porque eu e a matemática, a gente não caminha muito juntas. Se dá muito bem. E letras, pedagogia, até acho interessante, eu também sou formada no magistério, mas nunca me vi lecionando assim para crianças ou coisa nesse sentido, né? Como professor, né? Ali e tal. Mas aí tu natural de onde tu é? Eu sou de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Tu é gaúcha? Eu sou. Não sabia. A minha primeira e segunda infância, né? Então, assim, praticamente a base toda da minha personalidade foi morando lá no Rio Grande do Sul. Só que não tem sotaque, cara. Não, porque eu já tô aqui há muitos anos. Mas tem gente que, vem pra cá e aí que meio que eles querem mostrar, né? Sou de outro lugar, assim, com a vida inteira falando. Não. Eu tenho muito orgulho lá do Rio Grande do Sul, né? Eu estudo bastante com colegas de lá, professores de lá, enfim. Eu acho que lá eles se dedicam muito a estudar sobre saúde mental. Então, no país, assim, São Paulo, Porto Alegre, eles são referências, assim, de estudos, né? Sobre psicologia, psiquiatria, né? Tenho muito orgulho de ter alguma coisinha de lá, né? Mas eu vim pra cá, eu só tinha 6 anos de idade. Tá. Então não teria como, né? É igual eu vim do Paraná também, sou paranaense. Eu vim e tinha essa idade também, então não tenho nada de paranaense, mais de sotaque. Né? Então fica, né? A gente vai perdendo. E aí, claro, aí eu fui para psicologia, aí tem psicologia, eu disse, E aí eu já tinha feito terapia, já tinha sido paciente e eu já tinha percebido o quanto aquilo ali tinha sido um divisor de águas na minha vida. E com essa minha curiosidade de saber como é que o ser humano se comporta do jeito que se comporta, eu disse, eu vou experimentar. Só que, claro, eu não tinha dinheiro, né? Meu dinheiro era, assim, o que eu dizia? Eu disse assim, eu vou fazer 6 meses. Se der certo, se eu conseguir pagar, eu faço mais 6. E assim eu fui indo, né? Aí fui conseguindo bolsa, uma coisa e outra e tal, até que eu consegui, me formei e tal. E na época eu trabalhava, né, da metade da faculdade para frente eu trabalhava numa empresa, no RH, mas eu sempre soube que o RH não era meu lugar, assim. Eu sempre gostei do atendimento clínico. É legal. Sempre. Mas durante, assim, uma curiosidade que eu tenho, durante o curso, assim, tu vai descobrindo coisas, né? Com certeza. Não caía a ficha algum gatilho, assim, da infância teu, assim mesmo? Porra, olha só, tu se resolvia? Então. Porque diz o psicólogo que veio aqui assistir, diz ele assim, na verdade o psicólogo, ele a maioria procura a psicologia para se auto-entender primeiro. Então, Maicon, tem gente que diz isso para mim assim, eu vou fazer o curso de psicologia para me entender. Aí eu digo assim, não faz isso. Vai fazer terapia primeiro, psicoterapia primeiro. É mais barato que um curso inteiro de psicologia. Exato. Né? E vai levar menos tempo. Sim. Então eu digo, não entra na faculdade com essa história de que eu tô indo para me resolver, né? Mas claro, Maicon, uma coisa é fato.
né? A partir do momento que a gente passa a estudar, né, as teorias do desenvolvimento e todas as outras teorias que a gente vai passando a estudar durante esses 5 anos, claro que a gente vai se dando conta do porquê algumas coisas na gente funcionam do jeito que funcionam. E ali é um grande momento para quem nunca tinha feito terapia até então, psicoterapia, buscar a fazer a psicoterapia. E foi o que aconteceu comigo. Eu fiz antes, durante e depois. E eu digo mesmo para os meus pacientes, digo para quem quiser ouvir, sempre que hoje, mesmo depois de mais de 10 anos formada, mesmo sendo psicóloga clínica, mesmo tendo todo o conhecimento que eu tenho, quando eu percebo que eu estou patinando em alguma coisa, em algum assunto, o que acontece? Eu busco o acompanhamento psicológico. Vai fazer terapia. Com certeza. Por que, Regina? Tu Lá não na sabe Veneza, tudo? vim na Veneza não comer pizza, não. Ah, mas essa aí nossa, chega a correr água da boca. Não veio na Veneza. Gente, e que bonita que tá, bem colorida. É, pizza aqui é boa, nossa apoiadora. É pra enfeitar a mesa ou pode comer? Pra comer, daqui a pouco pode ir comendo. Vai um guardanapo, podemos falar de boca cheia, que não tem problema. Então tá certo. É até mais legal, o pessoal gosta mais quando fala de boca Ai, que cheia. legal. Então, Maicon, e claro, né, eu digo que todos nós temos nossos pontos cegos, né? Então vai ter coisa que eu não vou conseguir enxergar sozinha. E eu digo, pra que eu vou ficar ali gastando a minha energia, patinando naquela situação, porque eu acho que eu não preciso? Sim, eu sigo um cara num canal, o Júlio Lobo, ele agora é essa parte sobrevivencialista, assim. E ele é psicólogo e agora ele tá abrindo um consultório, tá tendo bastante online, mas abriu um consultório. E ele disse que é a mesma coisa assim que tu tá falando. O psicólogo, ele precisa se manter também, né? Fazendo terapia, sempre que ele surge uma dúvida, ele vai procurar alguém e sempre tem alguém de referência para ele ir buscar tal coisa. Quando ele Supervisão. Ou ele tem um paciente, tem alguma coisa, alguma situação ali que ele não tá conseguindo, ele procura a mesma coisa que tu falou, assim. Exato. Pra sempre se atualizar. Porque tanto quanto pode acontecer de eu não estar conseguindo perceber, pegar algum ponto do paciente e aí sentada em supervisão com outro colega, que às vezes tem um pouquinho mais de expertise sobre aquele assunto específico, vai dizer assim, Regina, olha para esse ponto aqui, ó. Então, é verdade, dá aquela... Opa, investiga isso aqui. Observa isso aqui. Experimenta essa atividade, esse exercício, essa técnica, né? Então, assim, clareia, né? Porque às vezes a nossa lente também pode estar um pouco embaçada. E tem uma outra coisa, porque a nossa lente ela pode embaçar até com as nossas coisas. Ou seja, eu preciso estar muito bem, entre aspas, resolvida com questões minhas, para que quando o paciente traz para mim uma situação, muito obrigada, Mari, eu não acabe, né, fazer aquilo ali, não acabe gerando em mim, né, como se diz por aí, apertando algum gatilho, e eu não consiga mais enxergar o paciente e passe a enxergar só a mim. O quanto isso é importante nessa busca. Né? Exatamente. Por isso que é necessário, né, a supervisão, é necessário a psicoterapia, né? Então, poxa, porque se a minha cabeça não estiver legal, como é que eu vou trabalhar com aquilo que o paciente me traz? Claro que eu não sou uma máquina programada, mas eu preciso estar, se não 100%, mas 99,9% ali presente para o paciente. Por isso que é tão cansativo. E aí tem gente que diz assim, ai, mas é bom, né? Só fica lá sentado escutando o problema dos outros. Nós vamos entrar aí. Nós vamos entrar nesse assunto. Primeiro eu quero agradecer o nosso apoiador, o Lores, que é do grupo Viapian, de Criciúma. E ele tem uma pizzaria aqui chamada Lores aqui no Caravaggio, em homenagem ao pai dele, o falecido Loride. O Anderson e a Gisele também vieram no nosso podcast lá no comecinho, quando era nos fundos de uma casa lá.
E até hoje nos apoia. E essa pizza tá boa, hein? É do que, Mari, essa pizza? Muito boa. Calabresa e cheddar, filé com cheddar. Caramba, sensacional essa Olha, a massa fininha, crocante. Sensacional. Olha, quem tiver em casa que busque pedir, porque tá uma delícia. Aqui o pessoal que tá assistindo aí, dá uma ligadinha ali pro Lores rapidinho, a pizza entrega ali quentinha. Sem contar Maravilha. o visual, né? Só olhar pra ela já dá vontade de comer. Aí vem essa parte que eu pergunto para todos os psicólogos, como é que consegue separar? Tipo assim, não pensar nos problemas do paciente ou, sei lá, fora do expediente. Assim, é difícil. Eu vou falar por mim, tá, Maicon? Eu não posso falar pelos meus colegas, porque cada um tem o seu perfil, o seu jeito, o seu modo de funcionar, enfim. Mas eu, no início da carreira profissional clínica, eu te confesso que era mais difícil, né? Porque a gente tá naquele processo ainda, né? De se adaptar a toda aquela realidade, né? Porque assim... Vamos imaginar, né? Eu atendo, sei lá, 6 pacientes por dia. São 6 mundos que vêm até mim, como eu costumo dizer. São 6 pessoas, né? Com cada uma com o seu mundinho, com as suas coisas, com o seu modo de funcionar, com a sua família, com o seu sistema, enfim, né? E por mais que todas as 6 que eu atendesse naquele dia tivessem o mesmo diagnóstico de depressão, porém, nenhuma delas é igual. Então, não tem como eu pegar a mesma receita e dizer assim, vamos fazer agora, hoje eu vou tratar a depressão. Então, são 6 pacientes com depressão. Todos os 6 eu vou aplicar essa técnica. Não é assim que funciona. Cada um é visto na sua individualidade. Por isso que eu digo que dá tanto trabalho, né? Porque eu preciso olhar para aquela pessoa um a um. Cada um é visto na sua individualidade. E tem que estar ali, né? E tem que estar presente, e tem que estar concentrado. Cara, Para isso, tu precisa estar descansado, precisa ter dormido bem à noite. Para isso, tu precisa, teoricamente, né, tá com uma vida um pouco mais tranquila, mais organizada, para conseguir também estar ali bem, né, com aquilo que tu tá fazendo, né? Então, para mim é fundamental, Maicon, eu estar com o meu ambiente organizado. Eu preciso ter o meu ambiente, o consultório precisa estar organizado, a minha rotina precisa ser organizada, para que eu possa, chegando na frente daquele paciente, eu possa estar ali, presente, só para ele. Eu tô pensando, tem o gás lá que... Exatamente. A conta do gás tem que fazer. Né? Então, mas aí já tá vindo o próximo eu tenho que fazer mesmo o quê, e não sei o quê, isso aqui. Então, assim, tudo, né? Quando eu tô ali na frente daquela pessoa, tem que ser aquela pessoa que tá ali. Mais ninguém. Mas isso é difícil, cara. Não vou dizer que é fácil. Não é. Porque todo mundo tem problema, todo mundo tem coisas para resolver. Exato. E o dia da gente é cada vez mais curto. Então. Né? Tem que ter uma organização muito boa. O gerenciamento do tempo, da rotina, né? Do próprio trabalho em si. Porque, eu tenho conhecidos que atendem 12, 13, 14 pacientes por dia, né? Colegas. Mas como atende bastante gente, né? Nossa, deve ser fantástico, né? Tal. Gente, imagina como é isso para um profissional, né? É exaustivo, né? Então, assim, eu tenho uma quantidade X na minha cabeça que eu consigo dar conta durante o dia. Mais do que aquilo ali, eu já não vou mais render o que eu quero render. Eu não vou mais entregar o que eu quero entregar para aquele paciente. Porque o paciente tem objetivos. Ele está pagando por aquele serviço. Eu estou prestando um serviço e ele quer um resultado. Só que eu, enquanto profissional, eu também tenho objetivo. O meu objetivo é fazer com que funcione aquilo ali. Então, eu preciso estar ali. Qual é o teu primeiro horário de atendimento, mais ou menos? Hoje, né, Varia. Então, assim, por exemplo, numa segunda-feira eu atendo 8 horas da manhã. Esse é o cara que ela usa 100% da capacidade. Tá? O cara que é atendido às 6 horas já tá ali no 70, 50.
Então, assim, ó. O que atendido quer marcar com a às Regina? 8, Eu então? quero às 7 horas. Mas é uma coisa que, assim, ó, olha só como é que é interessante, né? Porque no início da vida profissional da gente, a gente não tem expertise para algumas coisas. A gente acha que a gente consegue começar às 8 e ir até às 8 da noite. Só que aí, com o tempo, a gente vai entendendo que não funciona assim, né? Só que o que acontece? Vai muito de como a gente administra. Esse dia que eu começo a atender às 8, eu não vou até às 10 horas da noite atendendo. Até 9 horas da noite atendendo. Eu vou me organizar para 6 horas, 7 horas eu estar indo embora. Né? Ou eu tenho um intervalo, tipo, atendi de manhã, tenho um intervalo durante a tarde, depois eu volto atendo à noite. Então, assim, atendi à noite até às 10, eu não vou marcar paciente 8 horas da manhã no outro dia. Porque eu vou estar tão cansada que eu não vou conseguir. Né? Eu vou atender, mas eu, Regina, sei que eu não vou estar legal. Eu trabalhava numa empresa que se costumava fazer muita hora extra. E a gente percebendo, a gente também queria se livrar um pouco das horas extras, não vou mentir aqui. Mas a gente percebeu que passava um horário, já não valia a pena mais tu ficar trabalhando. Porque aquilo ali não ia render, podia acontecer um acidente de trabalho, um monte de coisa, né? Do que tu ir embora, descansar e no outro dia tu vir recuperado. Então, valia muito mais a pena tu trabalhar o dia todo seguinte do que ficar ali alongar até não dar mais e ter que trabalhar no outro dia também, chegar cansado. Exato. E vai virando uma... Até porque, Maicon, tem um outro ponto que praticamente as pessoas não sabem. É a questão de que o meu trabalho, o trabalho do psicólogo, não é só frente ao paciente. Pois é. Tem toda a administração de um consultório, né? Então, eu vou falar por mim. Tem a parte burocrática, né? Tem a parte de organização do consultório, tem a parte de organização documental, então, assim, prontuário, ficha de sessão e tudo aquilo, né? Tem o próprio estudo sobre o caso, né? Então, ok, nessa sessão nós trabalhamos isso. Na próxima sessão, né, a gente vai dar continuidade a isso, ou, né, eu vou aprofundar um pouco mais nisso, ou vamos trabalhar determinada habilidade, enfim, né? Então, assim, é uma continuidade, né? Porque uma sessão vai sendo amarrada a outra. É uma tarefa que às vezes foi dada para o paciente, que às vezes eu tenho que enviar depois que eu terminei fulano, eu vou te mandar até o final do dia, eu já digo assim, né? Porque até o final do dia eu vou te mandar tal coisa para te refletir, ou tal livro para te ler, ou tal não sei o quê, ou um vídeo para te assistir. Porque tem essas atividades complementares que vai amarrando uma sessão na outra, de uma semana para outra também. Mas às vezes é preciso tu ler alguma coisa ali anotado, porque como é muita coisa... Porque foi conversado mais ou menos na última sessão, para te poder entrar de novo nesse... Exato. Então, assim, eu preciso parar, organizar, né, os atendimentos para poder dar uma sequência lógica. Porque senão, daqui a pouco, a gente tá com 50, eu já digo assim, 50 assuntos em aberto e não fecha nenhum. E aí, a psicoterapia perde totalmente o seu foco. Então, a gente segue uma linha de raciocínio. Então, tudo isso é o que envolve, né? Quando a gente está na frente do paciente, tudo isso já aconteceu. Né? Até a água que está na frente dele ali já teve que estar preparada. Então, por isso que não dá para só encher, vamos dizer assim, a agenda, né? Porque tem os bastidores que a gente precisa dar conta. Essa é a questão. Né? Então, para a gente dar conta de... Sim, né? Não é só ali o... Não. É como eu posso dar exemplo aqui da live. Exatamente. Na hora que... Antes, tudo tem que acontecer, uma preparação para poder... E é assim. Essa gestão que até... Vou te dizer que quase que cansa mais, tá? Porque tu fazer aqui, bater um papo é legal demais. Agora, tu preparar tudo Eu vou dizer, Maicon, que a parte mais prazerosa para mim é quando eu tô frente ao paciente.
Mais ou menos isso. Né? Ou quando eu sou chamada, ou eu vou fazer uma palestra, a parte mais prazerosa para mim é a hora que eu estou lá na prática. Né? O restante todo, né, é o que vai fazer com que eu possa estar naquele dia, naquele momento lá. E aí, né, mas tudo isso, Michael, né, talvez se algum colega me ouvir falando, vai dizer, mas eu não trabalho assim, ou não precisa disso, ou isso, ou aquilo, aquele outro. Regina. Eu sempre falo a partir da minha prática. E isso não foi uma coisa que eu saí da universidade sabendo, tá? Eu vou te dizer que eu tive que aprender muita coisa buscando outros colegas, perguntando, indo atrás, participando de consultoria, Mas tu acha que isso deveria estar? Tu acha que deveria ter? Com certeza. Com certeza, né? A gente por trás das câmeras, no caso. Com certeza, né? Então, assim, a gente precisaria sair da universidade com mais capacidade, mais habilidade para ser um psicólogo empreendedor, como a gente chama, né? Porque, assim, nem todo mundo vai fazer um concurso público. Nem todo mundo vai trabalhar no RH de uma empresa com contrato CLT, né? Então, muitas pessoas querem pela psicoterapia clínica, né? Pela psicologia clínica, mas muitos começam, né? Não fui direto para a psicologia clínica. Eu tive colegas que se formaram, já de cara colocaram o consultório, deu 6 meses, o consultório já estava fechado. Por quê? Porque não tem condições, porque não tem habilidade, não tem tino, não tem a administração, porque não tem o conhecimento. É muito difícil, tá? Eu abri meus negócios também, eu passei trabalho, porque eu não sabia nada também. Exato. E foi, tipo, aprendendo assim, perguntando pros outros e estudando. Exato, e vendo vídeo, buscando por consultoria, isso e aquilo. Então, assim, para eu poder chegar e falar tudo isso para ti hoje, é uma construção de anos. Por isso que, né, é difícil às vezes entender, né? Mas por que aquele psicólogo, ele trabalha X horas lá não sei aonde, atende tanto, trabalha tanto, né, e tal, não sei o quê. Por quê? Porque muitos às vezes não conseguem, né, vamos dizer assim, se encorajar a ir buscar por ser um profissional, vamos dizer assim, autônomo, empreendedor, porque a própria universidade não preparou para isso. A gente tem que buscar isso fora. Mas aí, conforme o tempo, talvez, né, consiga... Seria mágico se tu colocasse uma pessoa, pelo menos para essa parte de agendamento, de burocrática, né? Sim. Que se preparar para a terapia tem que ser o próprio. Não tem como uma pessoa preparar para ti. Também Exatamente, né? E aí, aos poucos, a gente delegando, né? Tem coisas que eu confesso que eu prefiro eu fazer, né? Do que terceirizar. Tem coisas que dá para terceirizar, né? Mas o que a gente sabe é que, né, principalmente para quem está começando, né, num consultório particular, é tudo muito a gente que faz. Claro, é tudo. Né? Então, até porque quem tem expertise do negócio, quem sabe o que pode, o que não pode, sigilo ético, tudo aquilo, né, é a gente. Então, a gente tem que ter aquele lugar passa a ter a nossa cara. Mas se a pessoa não tem conhecimento para isso, né, como é que ela vai se encorajar, né, a abrir o seu próprio negócio? Então, hoje eu vejo que há sim uma falha bem grande nas universidades quando se trata de preparar o psicólogo, principalmente o clínico, para ser um empreendedor. Regina, vou fazer umas perguntas mais leves, eu até te encaminhei para te se preparar. Essas perguntinhas curtas que eu vi a Xuxa fazer, vou começar a fazer também. Que legal! Um filme. O filme eu escrevi porque eu sou horrível de nome de filme, eu pedi, por isso que eu peço. Então eu já escrevo, né? Ficou mais fácil. Eu tenho 2 que eu amo, que é A Espera de um Milagre e O Amor é Contagioso. Eu sei que se fala em inglês, mas eu não vou me arriscar aqui, porque senão eu vou falar de errado, né? Esse Amor Contagioso, já viu? Eu não vi.
Agora, A Espera do Milagre é um filme que eu já vi várias vezes, tá? Eu, no mínimo, umas 6, 7. Cara, e é bonito. É fantástico, é A fantástico. Espera do Milagre é o grandão que tá preso lá. Exato. Eu até botei o nome de um ratinho que eu tive de Sr. Jingles, não é o Sr. Jingles? Exatamente. Por causa do filme. O que era mais? Uma música. Uma música, eu gosto muito da música do Zé Ramalho, que é Admirável Gado Novo. Ela me bota para pensar muito, sabe? E também eu gosto demais, né, da música do Engenheiros, que era um garoto como eu, que amava os Beatles e os Rolling Stones. Top, Engenheiros, Zé Ramalho, top. É uma bebida? Para mim, a água, né? Primeiro de tudo, água. E depois, aí, bebida pra gente grande, aí é cerveja artesanal. Aí, um lugar. Um lugar, eu pensei bastante. Eu não fui ao passado, porque hoje eu quero falar do lugar que eu tô hoje. O lugar para mim hoje é a minha casa, aonde eu tô agora, nesse exato momento. O lugar que eu tô vivendo agora. Legal, isso é bom. Uma comida favorita? Churrasco. O churrasco farofa. Gaúcho mesmo que veio pra cá pequeno, gaúcho já vem na veia. Churrasco, farofa, maionese, arroz e salada de tomate. Já sei qual é o teu dia favorito, é o domingo. Com certeza! Que é o dia que tem essas coisas todas, geralmente. Assim, que fique bem claro que é churrasco feito no carvão, tá? Não é carne assada no forninho. Não, é churrasco. Porque tem gente que diz, vou fazer churrasco. Aí vai lá, olha a carne assada no forninho. Lá é carne assada. Lá é carne assada. Mas aí você tem preconceito com grelho ou não? Não, tem que ser espeto. Tem que ser espeto. Agora é difícil essa carne no espeto. Eu na grelha eu domino. Agora, no espeto. Cara. Eu vou te dizer que, coincidentemente, né, vamos dizer assim, que a maioria dos meus namorados, e hoje também o meu marido, eles faziam churrasco muito bem. Mas sabe o problema do churrasco? O problema do churrasco é o seguinte. O espeto, beleza. Lá em casa, a mãe principalmente, tu tem que tirar o churrasco quando tiver a maionese, o arroz e o resto tudo pronto. Tá pronto, tá? Aí ferrou com o churrasqueiro. Ferrou, né? Por isso que é usado mais a grelha, porque é um negócio mais rápido. Tá pronto, entendeu? Agora, tá pronto, avisa 20 minutos, o cara pede, é só na hora, tá pronto. Aí tu tem que, ou a carne tu secou a carne, porque se... ou ela... Aí também não dá, assim, churrasco bem passado não rola. Churrasco tem que ser suculento, tem que ter aquela carninha ali que tu sente o gostinho dela de verdade. Meu sogro adora essa carne aí, suculenta. Ai, que delícia. Chega a correr água da boca. Acho que era isso das curtas, né? Das curtas, eu acho que o lugar... Comida favorita é o churrasco, então. Isso. Meu Deus. Show. Que delícia. Voltando um pouco pro profissional, pra gente já caminhando pro final, teve algumas perguntas que vieram até mim. A diferença entre um psicólogo e um coach. Pra mim é bem claro, mas... Vamos lá. O psicólogo é o profissional, né, que passou 5 anos estudando o comportamento, né, humano. É a pessoa que trabalha com aquilo que a gente chama de psicologia, que é o estudo do comportamento humano. Fez graduação, né, e muitos vão buscar por uma especialização, uma pós-graduação. O coach não necessariamente é uma pessoa que vem da área de humanas, ou seja, né, ou da área da saúde. É uma pessoa que pode ter feito, por exemplo, um curso de contabilidade, pode ter se formado em contabilidade, administração, direito, ou, né, enfim, e fez um curso, né, que treina, né, é um treinador. O coach é um treinador. Então, a gente tem vários tipos de coach.
A gente tem coach de emagrecimento, a gente tem coach, enfim. Economista. Exato, a gente tem vários tipos de sim. coach. Existe psicólogo que é coach? Existe. Existe psicólogo que vai e faz esse curso, né? Que geralmente são semanas ou alguns meses, alguns deles e tal, e que são pessoas que aprendem técnicas para trabalhar, né, modificações de comportamento para se atingir um determinado objetivo. Mas trabalha isso no consultório? Não. Ou só fora, né? No caso, palestras? Na verdade, o coach, né, esse treinador, por exemplo, né, que eu tô dizendo aí, ele vai trabalhar, por exemplo, assim, eu tenho coach profissional. Aí ele vai, né, ele tem um escritório, ele vai em algum lugar, né, e aí vai sentar e vai ensinar algumas técnicas para a pessoa, vai passar algumas estratégias que ela precisa fazer, né? Eles colocam algumas metas, alguns objetivos, né? Fazem um planejamento e com prazos definidos para que a pessoa possa seguir aquele planejamento e conquistar aquele objetivo, né? Então, esse é o coach, que não necessariamente é um psicólogo. Quando entra na esfera psicológica e emocional, né? O coach, né, aquele que sabe exatamente o limite entre a sua área e a área do outro, né, nesse caso a psicologia, quando ele percebe que existe questões emocionais psicológicas que estão interferindo no alcance desses objetivos que aqueles dois traçaram, este coach responsável, ético, vai então encaminhar essa pessoa, né, explicar para essa pessoa que ela precisa então buscar por uma psicoterapia, por um acompanhamento com o psicólogo, para tratar de questões que são psicológicas e emocionais que podem estar envolvidas ali, né, fazendo com que a pessoa não consiga fazer determinadas atividades, determinados exercícios que são propostos pelo coach. Não sei se eu enrolei muito. Ficou claro. Ou se ficou claro. Ficou bom. Tá. Que tipo de problemas são mais comuns em consultas? Bom, hoje a gente sabe que a depressão, o transtorno de humor, depressão, os transtornos de ansiedade, que fazem com que a pessoa, né, vá buscar bastante pelo acompanhamento psicológico, e aí a gente fala dos transtornos de ansiedade como o próprio transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, o transtorno de fobia social, que também é um transtorno de ansiedade, o transtorno obsessivo compulsivo, né, e entre outros. Também os problemas de relacionamento, e os problemas relacionados à autoestima, né, ao senso de valor, né, e penso que vou falar pelo consultório, tá? Não posso falar com a demanda dos demais, mas basicamente seria isso, assim, né, principalmente a depressão. Né, esse ano eu recebi mais do que comparado ao início do ano passado, com essa demanda. E vem aumentando? Sim, a tendência, Michael, infelizmente, é que, né, haja um aumento significativo dos transtornos psicológicos com idade cada vez menor. Ou seja, crianças e adolescentes vindo a adoecer, né, mais precocemente. Coisas que a gente tinha somente nas literaturas como formas de estudo de caso, né, há algumas décadas atrás, a depressão infantil, casos de tentativa de suicídio, entre outros. Hoje, a gente, infelizmente, já conta como dados de realidade, ou seja, hoje a gente já tem, né, crianças e adolescentes adoecendo cada vez mais cedo. Eu vi um pouco de dados de suicídio, tem aumentado ano a ano, assim, não sei se tu tem essa mesma, parece que 5 anos para cá ele vem, sempre tem mais, assim, sempre.
Como os transtornos, né, os transtornos mentais têm aumentado o número, né, e o suicídio, a maioria, né, 99,9% dos casos de suicídio ou tentativa de suicídio tem relação com um quadro de transtorno mental, seja depressão, né, seja um quadro de transtorno bipolar, seja transtornos relacionados ao álcool ou outras drogas, seja transtornos de personalidade, seja a própria esquizofrenia, 99,9% dos casos de suicídio estão relacionados com algum transtorno mental. Então, como os casos de transtorno mental têm aumentado, Natural que aumente também. natural que aumente também as tentativas, né? Então, assim, por quê, Maicon? Porque mesmo a gente estando no século XXI, ainda existe um certo preconceito em relação à busca do tratamento para os transtornos psiquiátricos, né? Então, a gente ainda tem uma dificuldade grande que a gente encontra de famílias, né, que ainda resistem ao tratamento médico e psicológico com o psicólogo, em função de que acreditam que outras formas vão fazer com que aquela pessoa saia daquele quadro depressivo ou não venha mais atentar sobre a sua própria vida, né? Então, falas como isso é falta de Deus, vai para a igreja rezar, tá precisando de um trabalho, se ocupar a cabeça não fica pensando besteira, quem fala que vai cometer não comete. Eu ia falar sobre isso, tipo, eu vi muito isso em pessoas falando para outras pessoas, fala que vai fazer, não vai fazer. Exatamente, né? Isso é um mito, tá? Existem algumas falas, tipo, cachorro que ladra não morde, isso é mito, tá? Porque sim, quando a pessoa ela verbaliza a intenção, né, de vir a cometer o suicídio, ou até mesmo vem com frases que a gente percebe que são mais desesperançosas, de que a minha vida não faz sentido, de que se eu não estiver aqui eu não vou fazer falta para ninguém, ou eu já fiz tudo que eu tinha para fazer, agora não tenho mais nada a cumprir aqui, e tantas outras falas, né? Essas podem ser falas, sim, de indicativos de um pensamento, né, de que a sua vida realmente não está, vamos dizer assim, fazendo sentido e que pode vir a fazer algum tipo de tentativa, né, contra si próprio. Então, infelizmente, por as pessoas que estarem ao redor muitas vezes não considerarem isso como algo sério, infelizmente, né, algumas pessoas ainda encontram, né, na tentativa do suicídio, né, uma forma de amenizar o seu sofrimento, porque quando a pessoa está, né, sobre, né, acometida por um transtorno mental, a sua parte cognitiva também está comprometida, ou seja, sua capacidade de reflexão, planejamento, organização, tudo está comprometido. Então, aquilo que para mim, para ti, para qualquer outra pessoa parece ser de fácil resolução, mas só por isso tá desse jeito? Isso aí se resolve assim, né? Tanta coisa por causa disso. Aquilo que para mim parece óbvio, para aquela pessoa, ela não consegue enxergar nada naquele momento, ela só sente um sofrimento gigantesco. Então, a questão não é acabar com a vida, mas acabar com o sofrimento. E como a pessoa ela não está conseguindo pensar, raciocinar, refletir, encontrar alternativas para sair daquele lugar de sofrimento, né? A única forma talvez seria eu não estar mais aqui, né? Então, assim, o quanto agora eu quero usar desse meio, se tu me permite, né? Justamente porque eu penso que psicólogos, profissionais da área da saúde têm essa responsabilidade social de alertar a população em relação a isso. Então, assim, nenhum de nós pode garantir de que uma pessoa que está, né, num quadro de depressão, está com falas desesperançosas ou já
veio a fazer qualquer tipo de tentativa, né, de tirar a sua própria vida, não vai fazer. Eu, enquanto profissional, eu não garanto nada de que a pessoa não venha, né, a fazer qualquer coisa. Tanto é que por isso que a gente trabalha com uma rede de apoio. Por isso que a gente precisa da família. A gente precisa que a família esteja presente. A gente precisa que o médico psiquiatra esteja acompanhando aquela pessoa, porque a psicoterapia, num determinado momento, ela não consegue alcançar, às vezes, aquele paciente, porque a sua capacidade cognitiva e emocional está muito Com comprometida. tanta rapidez, né, no caso. Exato. Um tratamento então, químico, precisa, né, da intervenção medicamentosa, que não é prescrita por um clínico geral, que não é prescrita por nenhum outro especialista que não o psiquiatra, né, que passou anos da sua vida estudando os transtornos mentais, fazendo uma residência psiquiátrica para dar conta de atender esses casos, e que essa é a pessoa que precisa ser procurada, né? Então, o psiquiatra, o psicólogo, que aí volto lá no início da nossa conversa, que não é a terapia alternativa, que é o psicólogo, o psiquiatra, que é a família, essa rede de apoio, que vai fazer com que esse paciente, essa pessoa, ela volte a restabelecer a sua capacidade cognitiva e emocional. E aos poucos ela volte, né, a achar sentido na vida e voltar a ter qualidade de vida e voltar a seguir o rumo natural da sua vida, né? Então, cuidado com essas falas. É que é um perigo também. Eu acho que a família é muito referência, né? Muito suporte. E quando tu chega a falar para a família, tu tá pensando em cometer suicídio, e a família diz, ah, isso aí não é nada. É coisa... Cara, isso é perigoso demais. É perigoso demais. Perigoso demais, Maicon. porque é como pô, tu não tem a família, tu vai para onde? Exato. Né? Exato. E muitos não conseguem encontrar esse apoio, esse acolhimento na família, e aí carregam esse sofrimento dentro de si, né? E aí buscam, muitas vezes, outras estratégias para conseguir lidar. Se não a busca, né, por o suicídio propriamente dito, mas outras formas, como o próprio alcoolismo, a própria droga, se colocam em situações de risco, seja no volante, seja em qualquer outra situação, envolvimento com relações sexuais sem proteção, e aí vai, né? Então, existem outras formas que a pessoa também vai, aos poucos, se matando, entre aspas, né? Que às vezes não está tão claro para a família. Mas que precisa ser observado. Todo excesso esconde uma falta, já dizia Sartre, se eu não me engano. Então, assim, o que é aquele excesso ali? Excesso de álcool, de sexo, de jogo, de internet, de... sei lá. O que aquele excesso está escondendo? Tem uma falta lá. E qual é essa falta? Então, a família precisa observar isso. E observar isso desde muito cedo. Porque observar o comportamento do marido ou da esposa que está modificando, observar o comportamento do filho, da filha, adolescente ou criança. Mas a grande questão, Maicon, é que a gente está num momento tão complicadinho, eu já digo, que infelizmente as pessoas estão com dificuldade de se olhar no olho, dificuldade de parar e se ouvir e ouvir o outro. Porque eu não tenho tempo. O tempo não... Os dias nunca modificaram. Sempre foi 24 horas, desde que... sei lá, desde quando eu nasci, o dia tem 24 horas. Desde quando eu nasci. É verdade. Não vou dizer que desde quando o mundo é mundo, porque talvez alguém venha, um historiador, venha aqui e me diga, não, lá na época X era... E vai ter um que vai aparecer, com certeza. Então, assim, mas desde que eu me entendo por gente... O dia tem 24 horas, eu tenho 42 anos e ele continua com 24 horas. O que acontece? O que a gente está esquecendo? O que a gente não está conseguindo priorizar? Né? Então, assim, quem é que está precisando da nossa atenção?
A gente fala com gente que está do outro lado do mundo, mas a gente não fala com a pessoa que está do nosso lado. Porque às vezes está com o peito estourando de angústia, de tristeza, de medos, de raiva, seja lá do que for. O que está acontecendo? E isso começa desde as crianças até os casais e até os amigos, que muitas vezes, oi, tudo bem, beleza? Não, tá tudo certo. Quem é que vai dizer pelo WhatsApp que não tá bem? Até porque isso virou um cumprimento, né? Daí, beleza, beleza. Não é fácil dizer pro outro assim, não, não tá tudo bem. E eu vou te dizer que eu aprendi isso não faz muito tempo não, tá? Porque eu, durante bastante tempo, eu também só respondia, tudo bem. E depois, num determinado momento, uma determinada situação da minha vida, eu parei e comecei a ter coragem de dizer, não, não tá tudo bem. O meu primeiro podcast, que foi em áudio, fui numa terapia e eu tava mal, assim, né? Aí cheguei assim, a psicóloga, oi, tudo bem? Aí eu olhei assim, tudo bem? Aí eu fiz um podcast falando, pô, se eu tivesse bem, eu não tava aqui. É meio que isso. Não tá tudo bem. Não tá. Mas a questão é, quem é que tá afim de nos ouvir, Michael? Pois pra te ver que virou fútil essa pergunta também. A resposta e a pergunta. E a pergunta? Porque às vezes tu quer que a pessoa diga, tá tudo bem? A pessoa dizer não, tu não sabe nem o que fazer. E aí, quando às vezes a pessoa diz assim, sinceramente, ela tem a coragem de dizer assim, não tô legal. Levanta essa cabeça, olha que dia lindo lá fora. Agradece que tu tem casa, comida, tu tem um marido bom, tu tem carro, tu tem uma profissão, tu tem não sei o que, tu tem não sei o que, e aí vai. É bem assim. Já enumera tudo os nossos pré-requisitos para ser feliz. A grande questão é, tu tá disposto a ouvir? Por que não pergunta o que falta pra pessoa em vez de dizer o que ela tem? Imaginar o que ela tem. Né? Pergunta qual é o problema, o que tá faltando, o que posso te ajudar, O que tá acontecendo? Mas Então, assim, só que se eu perguntar o que tá acontecendo, e se o outro resolver me falar, eu tenho tempo para ouvir? Eu tô disposto a ouvir? Eu tô disposto a ouvir o desconforto do outro? Aí é que tá. Isso não dá like, isso não dá curtida nas redes sociais. Eu acho que o mais aconselhado, então, né? Para pessoas que estão se sentindo assim, procura um profissional. Né? Mesmo que alguém da família que não está preparado também, Exato. Não tenha culpa por causa disso também, Exato. né? Procura um profissional, sempre procura um profissional que com certeza tenha uma saída, né? Lá pelo menos tu vai conseguir ser ouvido naquilo que tá acontecendo e vai, sempre que possível, é necessário também a orientar, né, as pessoas que estão à tua volta também, que talvez não estão ligadas com o que está acontecendo contigo, né? Então, assim, sim, as pessoas não sabem o que dizer porque elas estão desaprendendo a conviver. Né? Então, a gente cada vez mais está com dificuldade de se relacionar. Por quê? Porque a gente não treina isso. As crianças se relacionam com o guri que joga online, que mora lá no Uruguai. Mas ele não brinca com o menino que mora no apartamento da porta da frente. Os vizinhos hoje em dia nem se conhecem mais. Exato. Praticamente. Então, né? assim, não tem treino de habilidades socioemocionais. Ninguém não tem mais o treino. Então, assim, quando a gente chega para conversar com uma pessoa, muitas vezes a gente não sabe nem o que falar, não sabe nem muitas vezes por onde começar, porque essa habilidade não está sendo desenvolvida desde muito cedo já. Então, e aí a gente tem uma remessa, né, de jovens cada vez com mais dificuldade de se relacionar, vamos dizer assim, presencialmente, porque isso não acontece mais. Esse treino que acontecia de brincar, de conversar, de discutir, depois resolver, de a mãe intervir, o pai intervir, aí vinha um adulto e dizia, não, vamos fazer assim, vamos fazer essa... Não tem mais. Tá muito raro isso.
E aí, as habilidades socioemocionais, elas são desenvolvidas no dia a dia. Não é que a gente pega um livro e a gente lê e aí a gente, ok, agora eu já sei. É desenvolvido aqui, ó, no tete a tete. Quanta habilidade que eu tô tendo a oportunidade de desenvolver vindo aqui. Tanta coisa que eu não sabia que tu me trouxe. Informação que eu não sei, até porque eu não sou uma enciclopédia ambulante. Coisas que eu não sei que eu vou sair daqui sabendo. Mas isso só acontece porque eu tô aqui. Então, quanto mais a gente se relacionar com as pessoas, mais a gente vai desenvolvendo habilidades socioemocionais. Só que a gente tá com essa dificuldade porque a gente tem cada vez mais substituído o humano pelo eletrônico. E a gente tem feito isso. E é um círculo, né? É um negócio que, cara, cada vez mais tu tá dentro. É difícil, tá ficando cada vez mais difícil, né? E eu vou dizer que é um exercício diário, tá? É um exercício de os casais sentarem e conversar e fazer alguns combinados e sabe? Porque quando vê, é dois estranhos dentro de casa. Quando vê, são uma família com 4 pessoas, ninguém conversa. E aí? Cada um num canto com o celular. Cada um num canto no celular. Conversando com gente de outro país. Fica a dica. Fica a dica. Aqui vem a pergunta aqui que acho que até tu já comentou. O psicólogo pode contar os meus segredos a alguém? Há exceções? Bom, primeiro de tudo, né, o psicólogo, a gente tem um código de ética que lá em um dos seus artigos, que eu não vou lembrar o nome agora, porque eu sou bem ruinzinha para essas coisas de datas e números, lá diz que a gente precisa manter o sigilo de todas as informações que são recebidas dentro do consultório, né, por parte do paciente. Existe exceção, Regina. Eu digo que não chega nem a ser uma exceção, mas existe uma situação. Existe uma condição que faz com que, né, a gente, enquanto profissional da psicologia, tenha a responsabilidade que é de, quando o paciente está colocando em risco a sua vida ou a vida de outras pessoas, né, é necessário, né, então, fazer esse combinado com o paciente, onde o paciente vai, então, passar uma pessoa que é de referência para ela, e essa pessoa vai ser chamada até o consultório, enfim, a gente vai conversar, porque essa pessoa vai passar a ser a rede de apoio lá fora. Eu digo para os pacientes assim, ó, eu não tenho como ficar 24 horas contigo. Eu preciso que tenha mais braços e mais pernas lá para te auxiliar. Além do psiquiatra, muitas vezes, que também já está te acompanhando. Então, eu preciso que alguém, né, seja a tua rede de apoio lá fora. Mas o objetivo não é chamar e contar os segredos do paciente para essa pessoa, mas sim esclarecer sobre a atual condição psicológica e emocional deste e, a partir dali, né, orientar sobre o que se fazer, né, como proceder lá fora para auxiliar essa pessoa que está nessa situação naquele momento. Mas situação também acredito que, tipo, algum abuso. Sim, né? Eu acho que também, né? Exato. Nesses casos, aí a gente também tem, né, o comprometimento ético e legal. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério, né? De buscar pelos órgãos responsáveis, né, por aquela medida que seja necessária naquele momento. Né? Então, existe situações específicas que precisam ser contactados os órgãos responsáveis. Eu nunca me preocupei muito com isso, que eu vou escrever tudo que eu falo no livro, então... e tomara que muita gente leia. Vamos para as perguntas finais, a gente está aqui em 1h30 de programa. Um momento feliz e um triste na sua vida. Ai, momento ó, feliz. Viu? Ó, tá, o sotaque tá aí, ó. Um momento feliz. Momento feliz, o dia da minha formatura na universidade. Um momento triste.
Quando eu era criança, meu pai chegou bêbado em casa e botou nós pra fora e eu tive que correr. A gente ficou escondido, eu e minha mãe lá no meio do mato, na chácara do meu avô, e eu ficava chorando porque eu queria o bico. Você queria o bico? Eu queria o meu bico. Forte, forte. Todos vão morrer, né? Sim. Isso é inevitável, né? Com certeza. E quando sentirem a falta da Regina, que eles lembrem desta frase. Ela fazia as coisas com o coração. Top. A terceira me faz uma pergunta. Fazer uma pergunta pra ti? Eu vou responder. Barbaridade. Qualquer dúvida que tu tenha sobre o universo, se é química, física, matemática, pode fazer uma pergunta que eu te respondo. Barbaridade. Deixa eu ver. Ai, Michael, essa não tava ali, né? Tu não tinha mandado pra eu treinar. Porque se tu treinar, fica muito difícil. Como que tu quer que as pessoas lembrem de ti quando tu se for? Porque tu se vai. Como que eu quero que elas me lembrem? Difícil, hein? Eu sempre pergunto, eu acho fácil, mas é... Lembrem de mim? Cara, eu quero que, tipo assim, não desista nunca. Tipo assim, não desiste. Cai, levanta, bate, sacode e vai embora. Não desista nunca. Que pense assim, ele nunca desistiu do sonho dele. Acho que seria interessante. Respondido? Respondeu. Vê se falei que eu ia responder. Respondeu. Regina, obrigado pela tua presença, né? Ter nos dado aí essa aula, né? Essa aula. E espero que tenha gostado também. Eu tô muito feliz, né? Para mim é muito especial esse momento. Eu faço as coisas de coração, Maico. Eu tô aqui porque eu acredito que estar aqui, de alguma maneira, pode contribuir para o desenvolvimento, para o acolhimento, para o conhecimento de alguém, né? Então, assim, eu acredito que eu não estou aqui, né, só para satisfazer as minhas necessidades fisiológicas, né, e de prazeres, né? Eu acredito que se eu tô aqui, se eu me proponho a continuar estudando e evoluindo, eu acredito que é para fazer algo que realmente contribua para o outro. Porque senão de nada me adianta aprender tudo isso, estudar tudo isso, se não for para colocar em prática e fazer com que de alguma maneira isso transforme a vida do outro, seja em 1 milésimos de segundo na vida daquela pessoa. Então, tudo que eu faço de coração. Então, tá aqui é fazer isso de coração, né? A primeira vez que eu participo de um programa assim, nem sabia como me comportar, né? Já tinha ido em entrevista de rádio, de TV, mas assim nesse formato, e eu achei ótimo. É legal. Eu achei muito massa, né? E olha, quero poder repetir a dose, porque achei muito legal. E tá aqui com vocês também é muito especial para mim, porque, né, eu conheço um pouquinho, né, de ti, Maicon, da Mari, agora da pequena, né, do menino ali que eu não sei dizer o nome, mas que Harry. tá ali. Harry? Isso. Ó, que chique. Que não é o Harry Potter? Porque ele era muito parecido, aí ficou o apelido de Harry. Olha só que legal. Legal, hein? Bacana. Então, assim, estar aqui, né? Vocês abrir a porta, né? Porque isso aqui é muito familiar, né? Né? É muito familiar. Se tornou familiar, Então, assim, vocês abrirem a porta para eu poder falar um pouquinho sobre a psicologia, sobre a Regina psicóloga, sobre a Regina pessoa, eu acho que é um convite muito especial. Eu, pelo menos, considero assim. Então, eu fico muito agradecida de coração mesmo. Eu descobri a importância social disso aqui há pouco tempo. Porque veio pessoas aqui que falaram certas coisas
e que pessoas na rua falaram, viu, eu falei. E tipo, eu notei que eu preciso trazer o outro lado das coisas. Porque é uma pessoa, às vezes, que está precisando, vamos dizer que de um tratamento, ou está com uma depressão, e vem aqui alguém fala alguma coisa e diz, psicólogo não serve para nada. Então, preciso trazer psicólogo para dizer não, entendeu? Então, isso tem uma importância muito grande, né? Que seja uma pessoa que, alguma palavra que a gente falou hoje, uma pessoa que aquilo ajudou a pessoa, nossa, foi sensacional, já valeu todo, né? Todo esse tempo que a gente ficou aqui. Então, é uma responsabilidade. Michael, e assim, né? Entendendo que durante muito tempo a psicologia ela foi bastante elitizada, então ela era para algumas classes sociais, né? Então fazer psicoterapia era privilégio para poucos. E a gente sabe que cuidar da nossa saúde mental é uma questão de direito, né? Porque sem saúde mental não tem saúde. Então a gente precisa, a saúde ela compõe o nosso estado de equilíbrio físico, psicológico, emocional, social. Isso é a saúde. Então, independente, né, da onde tu estiver, independente da tua condição financeira, da cultura, né, do credo, enfim, seja lá a condição que tu se encontre, né, busca sim por o profissional da psicologia. Hoje a gente tem uma gama de profissionais gigantesca, pessoas que trabalham desde o setor público, né, com atendimento gratuito à população, até profissionais que atendem por planos de saúde, profissionais que atendem nos consultórios particulares, profissionais que atendem em associações, em ONGs, com atendimento gratuito. Alguns profissionais particulares também trabalham com, né, valor social. Enfim, existe, né, possibilidades, né? Não pense que é uma coisa inalcançável, né? De que não adianta, mas isso não é para mim, eu não vou ter acesso a esse tipo de tratamento, né? Então, assim, e eu sempre digo assim, busquem a informação, né? Se não dá para fazer o tratamento com a Mariazinha, né? A Mariazinha pode indicar para outro profissional que atenda o plano de saúde, que isso, que aquilo, que aquele outro, né? Então, assim, às vezes tem pessoas que chegam para mim e... mas tu atende pelo plano? Não sei o quê. Mas aí eu já faço o seguinte, eu digo, olha, mas tem a fulana de tal que atende plano de saúde. Então, já busca lá pelo, né? Já liga, eu já até passo, liga lá na clínica X, liga, eu já passo contato. O mais importante não é que tem que ser comigo. O mais importante é que tu não fique sem o atendimento. Busca, pergunta, tu atende plano, não atende, onde é que tu atende, busca a informação. Porque se não dá para ser atendido por um, vai ser atendido por outro profissional também. E esse profissional, né, que é um profissional que trabalha com a psicologia, que é a psicologia séria, né, ele vai fazer o melhor possível para atender a tua demanda, né? Mas assim, busca a informação, pergunte, não tenha vergonha de perguntar, né? Porque a saúde ela é nosso direito, então a gente tem que buscar por esse direito. E a saúde mental não é diferente. Exato. Eu esqueci de ler mandaram um recadinho aqui. Paulo do Neda. Não sei. Boa noite a todos, em especial para a Regina, um abraço do cunhado Paulo. A Marilúcia, boa noite. O Maurício Jung, né? Boa noite a todos, obrigado pela audiência. O Luciano, não sei se é meu padrasto ou é minha mãe, porque ela não tem o YouTube dela, mas deve ser. Disse boa noite. E o Paulo aqui diz parabéns, Regina, é uma excelente profissional. Eu que agradeço a audiência do pessoal, agradeço os recadinhos e as considerações. Para você que chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like. Conheça os nossos apoiadores. A gente vai tentar deixar os nomes aqui na descrição, que sem eles esse programa não seria possível, né? Nos vemos na próxima terça com uma convidada ilustre também, como hoje, que será Priscila Tavares, do Espaço Pri Tavares Embelezamento Corporal e Facial. Certo? Falei certinho?
Nos vemos lá, muito obrigado. Eu que agradeço, de coração. Então, pessoal, até terça e tchau.